ler então Apocalipse capítulo 21, versículo 7, que diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas aos medrosos, outra tradução diz aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, outra tradução diz assassinos, e aos adúlteros, outra tradução diz os impuros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos dá entendimento da Tua palavra, nos dá compreensão, meu Deus, da Tua palavra, que a Tua palavra, meu Deus, ela entre em nossas vidas, permeie todo o nosso ser, e venha, meu Deus, ocupar todo o espaço da nossa mente, Senhor, a fim de que a nossa mente, o nosso coração seja limpo, seja purificado, seja transformado, meu Deus, e que nós venhamos sair do nível normal, venhamos entrar no nível da fé, e venhamos ter uma linguagem de fé, meu Deus, que agrada ao Senhor. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus, abra a nossa mente, tire toda e qualquer inquietação que possa estar incomodando alguém nesta noite, Senhor, e que a confiança plena esteja no Senhor nosso Deus. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos. Falamos algumas semanas atrás a respeito de ansiedade. Falamos também na semana que seguiu sobre paciência. Semana passada nós falamos a respeito de perseverança, e hoje eu gostaria de falar, irmão, sobre algo que Deus coloca no meu coração a respeito do medo. Mas por que falar a respeito do medo? Meus irmãos, são dois sentimentos que mais está presente no ser humano: amor e medo. Dois sentimentos que estão presentes em nossa vida e que mais ocupam os nossos sentimentos: é o medo e é o amor. Amor nós temos, é pelo filho, pela filha, pelo esposo, pela esposa, por alguém, por uma pessoa. E o medo, ele está presente desde que nascemos. O medo está presente, e eu quero falar nessa noite como vencer o medo. Isso aqui, irmãos, é tão sério, mas tão sério, eu gostaria que você levasse com tanta seriedade, porque entre alguns elementos que está na natureza humana, que Deus coloca que vai para o inferno, está incluso o medo. Diga comigo: misericórdia, Jesus. Medo pode levar alguém para a condenação eterna. Isso é muito sério. Isso deve ser preocupante. A Bíblia diz: mas aos medrosos, e começa o início da lista, começa com os medrosos, ou covardes. Depois vem os incrédulos, abomináveis, assassino, bandido, adúlteros, impuros, feiticeiro, idólatra, mentiroso. A Bíblia diz que a sua parte será no lago ardente de fogo e de enxofre. Esse lugar, lago de fogo e de enxofre, é aonde o diabo vai com seus demônios, com toda a sua turma. O diabo não está no inferno, o diabo não habita no inferno. Será um lugar de condenação, e será onde será levado. A Bíblia diz que o inferno vai ser lançado no lago de fogo e no lago de enxofre. Também a Bíblia diz que os medrosos,
Os covardes vão ser lançados lá. E a Bíblia começa dizendo, o texto que nós lemos, quem vencer. Olha, irmãos, medroso não vence. Medroso não consegue vencer. Porque na realidade, medroso nem sequer entra na batalha. Se tem batalha, tem luta, ele diz, estou fora, eu não estou nessa, eu não entro. É arriscado, é perigoso. Deus proibiu os medrosos de se alistarem e de serem alistados no exército de Deus. Quando tivesse uma batalha, o Senhor diz na sua palavra que os medrosos não poderiam fazer parte do exército. Mas o que é medo? Medo, irmãos, é um sentimento perturbador. Medo, fobia e medo é diferente um do outro. Qual é a diferença entre medo e fobia? Fobia é um medo exagerado, é uma doença psicológica. E Deus pede para Moisés certa vez, para Moisés pegar, jogar o cajado no chão, e lança o cajado, e aquele cajado, a Bíblia diz no livro de Êxodo, que se transforma em uma serpente. E Deus manda Moisés pegar a serpente pela cauda. Irmãos, é perigoso. Se pegar pela cabeça, fechou a cabeça, não deixa ela agir. Se pegar pela cauda, ela pode se enroscar da morte. Porque, irmãos, Deus precisa usar pessoas que sejam de coragem. Pergunto nesta noite, você é corajoso? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Pessoa bonita, que está do seu lado. Né? Você é corajoso? Pergunta, você é corajoso ou medroso? Você encara ou foge? Quem nós somos diante das situações? Mas fique tranquilo, que essa palavra nessa noite vai animar você, vai te encorajar. Amém? A origem do medo, irmãos. Medo tem origem. Ele pode ser através de crenças, superstições, informações erradas. A Bíblia diz que Jesus vinha caminhando por cima das águas, tarde da noite, madrugada, e os discípulos viram, e a Bíblia diz que eles gritaram apavorados de medo, e diziam para o outro, é fantasma. Para aí, mas desde quando alguém sabe que fantasma existe? Crendices. Aquela história que alguém diz, olha aí, tem fantasma é o seguinte, assim, assado. Porque se nunca falar para o ser humano, ele crescer num lugar sem ninguém para ensinar nada, não vai crer que existe fantasma. Mas tinha uma crendice entre os hebreus que tinha fantasma no mar da Galileia, que era responsável por virar os barcos, de fazer naufragar. E quando eles viram Jesus, ficaram com medo, a Bíblia diz, e pensaram que era um fantasma. Crendices. Jesus estava ali e eles pensaram que era fantasma. Às vezes os pais criam um filho medroso, dizendo, olha, o cachorro vai te engolir, o bicho papão vai te pegar. E às vezes, uma vez eu já falei a respeito da mentira, que os pais ensinam os filhos a mentir, dizendo, o bicho papão vai te pegar. Não existe bicho papão. Papai Noel te comporta como Papai Noel, não te dá presente. Daí a criança cresce, se torna adolescente e descobre que não existe. Diz, o pai mentiu, a mãe mentiu. E às vezes deixa eu falar a verdade, e as crianças acabam descobrindo depois que existe uma mentira. E às vezes coloca um pavor na criança, olha, o velho do saco vai te pegar, e a criança fica com medo, vai jogando medo. Criança que tem medo, pessoa até adulto, tem medo no escuro, porque papai e mamãe sempre deixa a luz ligada e não desliga a luz. A criança se acostuma só com luz ligada, e não pode desligar a luz, porque os pais não treinaram a criança para não ter medo do escuro. Os psicólogos, como é que eles tratam pessoas que têm fobias? Eles colocam a pessoa diante de uma situação que eles têm medo
mas de uma forma segura, que eles se sintam seguros de enfrentar. É através da psicologia do enfrentamento da situação para poder vencer o medo. Porém, às vezes não cura, porque o medo se transforma, se transfere para uma outra área. É o medo produzido. Também o medo pode ser uma experiência traumática. Aquela criança, aquela pessoa que foi mordida de cachorro, então ela tem medo de cachorro. Alguém que foi picado por uma cobra, tem medo de cobra. Aí tem gente que tem medo de barata, mas não foi picado pela barata. Você tem medo de algo que nunca enfrentou na vida, mas carrega o medo na sua vida. Pode ser também o medo, a origem do medo, pode ser por uma influência externa. Aquelas pessoas que dizem o seguinte, que olha, você não vai conseguir, você não consegue, você não é capaz. E a pessoa acaba acreditando, eu não sou capaz. As pessoas dizem que eu não posso mesmo. Disseram que eu não tenho valor, então eu não tenho valor. As experiências externas, influência externa, que vai prejudicando e vai fazendo a pessoa crer que ela realmente é incapaz. Agora, tão precioso, irmãos, é como Deus se relaciona conosco. Deus não infunde medo, Deus não coloca medo. Pelo contrário, Deus trabalha para nós vencermos isto. Tanto que o Senhor não está querendo condenar e botar no inferno os medrosos. Deus está advertindo, querendo que a situação mude. Às vezes, irmãos, também a respeito do medo, ele é uma ausência de Deus, falta da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 10, diz assim: e ele disse, ouvi a tua voz chorar no jardim, temi, porque estava no escondido. Fiquei com medo, porque ele perdeu a presença de Deus. Quando alguém está vazio de Deus, vai se encher de outras coisas, outros sentimentos que não são de Deus, que não são do nosso Deus, da palavra de Deus, para encher a nossa alma. Quando Adão e Eva estavam bem, não tinham medo de nada, mas agora estão se escondendo porque a presença do medo está nele, porque faltou a presença de Deus. Existem alguns tipos de medo, por exemplo, o medo preservador. Medo preservador é considerado natural para a preservação da vida. Eu tenho medo de altura, é bom ter medo de altura. Eu tenho medo de pegar um fio que está na energia elétrica e tomar um choque, isso é bom. Eu tenho medo de andar em alta velocidade, é bom. É o medo de preservação. Deus mesmo coloca isso, irmãos, como cuidado pela preservação da vida. Nem todo medo é o medo que a Bíblia condena. Nós vamos ver, irmãos, que o medo que Deus condena é outro tipo de medo. Existe medo neurótico. É o medo que nós desenvolvemos através de crença, ameaça, né? Às vezes é um medo projetado, coisa que não existe. Às vezes é o medo de uma doença, medo de ficar desempregado, medo de enfrentar a morte, medo da eternidade, medo de ir para o inferno. Você tem o medo do perigo. Por exemplo, os discípulos estão no mar da Galileia, começou a soprar uma onda muito forte, um vento violento, e eles tentavam remar, tentando sair daquela situação em que eles estavam, e Jesus estava dormindo no mar. De repente eles acordam Jesus e disse: mestre, tu não te importa que nós estamos perecendo? E aí Jesus disse: por que vocês são tímidos? Ou seja, noutra tradução, por que vocês estão com medo? Ainda não tendes fé? Na nova tradução da linguagem de hoje diz, ele perguntou: por que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Na revista corrigida diz: por que temeis, homens de pouca fé? Mas o medo, irmãos, é mais do que um sentimento. O medo que a Bíblia menciona, que condena o inferno, é um medo espiritual. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia,
Deus não nos deu espírito de medo. Deus não colocou em nós espírito de medo, mas diz assim: qual é o espírito que Deus colocou em nós? Deus poder, espírito de amor e de equilíbrio. A Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de medo. Espírito de quê? De medo. Então, irmãos, o medo também é algo que é espiritual. Existe um fundamento espiritual para que o medo esteja na vida de alguém, para que o medo atormente, tire o sono e gere tanta preocupação na vida de uma pessoa. Agora, Deus não cria medo e Deus não coloca medo, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu, irmãos, espírito de coragem, de ousadia, de poder, de equilíbrio, de amor. E Deus, que conhece a nossa estrutura e que conhece que o ser humano é propenso a absorver e ficar com medo, Ele escreve na palavra. Dizem vários pregadores, das quais eu já ouvi, que tem 365 não temas escrito na Bíblia. Um para cada dia do ano. Um para cada dia do ano, ou seja, para todo dia você não ter medo, você não ser carregado de medo, ser encolhido por causa do medo, ser atormentado e destruído por causa do medo. E eu puxei ali para ver quantos não temas. Eu encontrei muitos entre não temas ou não tenha medo. Encontrei vários, eu parei de contar. Eu fui conferir. Sou um pouco curioso, né, para saber realmente. Eu gosto de ouvir o que os outros dizem, mas eu gosto de conferir. Irmãos, Deus está dizendo o seguinte: olha, não temas. E Ele diz o porquê que nós não devemos ter medo. Não é assim: não tem medo não. Mas Deus diz o seguinte: não temas, porque eu estou contigo. A razão de nós não temermos é a razão mais forte que possa existir. É que Deus está dizendo: não tema, porque eu estou contigo. A razão por que eu não devo temer é por causa da presença de Deus, que não falha com a sua palavra e não falha com as suas promessas. Se Deus diz estar comigo, irmão, eu não devo temer. O salmista mesmo diz: não temerei, não temerei. Por que ele diz não temerei? Diz: porque sei que tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, não tem como ter medo na vida se sabe que a presença de Deus ali está. O Senhor diz: não tenha medo, estou contigo, ou estarei contigo. Deus sabe, irmão, da nossa fragilidade e que nós não temos capacidade, competência para enfrentar o medo. A palavra de Deus, irmãos, menciona que há uma vitória de Deus para a nossa vida para vencer o medo. Isaías 43, versículo 1 e o versículo 2 nos diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo meu nome, tu é meu, amém? Te chamei pelo teu nome, tu é meu. Olha nesta noite, observa nesta noite, escute Deus falando para você: você é meu, eu te comprei, eu te remi, eu estou contigo, você não está sozinho, você não está desamparado, na crise, no problema, na ameaça que vem contra ti, não tema, eu estou contigo. E ele diz, sabendo da nossa fragilidade, versículo 2, quando passar pelas águas, estarei contigo, diga graças a Deus. Quando passar pelas águas, estarei contigo, diga de novo, graças a Deus. Eu vou ler nessa palavra, você diga graças a Deus, amém? Quando eu passar pelas águas, estarei contigo. Graças a Deus.
E diz assim: e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Diga graças a Deus. Deus, irmãos, aqui nos livra do medo. E todo o consolo de Deus é o seguinte: eu estou contigo. Aí você vai enfrentar uma batalha aí pelos próximos dias. Não esqueça, o Senhor diz: olha, eu vou estar contigo, não tenha medo. Você vai ter que fazer o exame, não sabe, aí se dá uma coisa ruim, por que já pensar que vai dar coisa ruim? Irmão, se Deus está contigo, pode dar a pior doença do mundo, mas se o Senhor está contigo, Ele vai te restaurar e vai fazer uma obra. Se Ele não fizer, porque Ele tem um plano maior e melhor para a tua vida. Porque no sofrimento, na dor, Deus trabalha. Deus sabe trabalhar na gente. Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele não nos desampara. Mesmo que passarmos por aflições, mesmo que passar, irmãos, pelos rios, eles não vão nos submergir, nem o fogo arderá em nós. E eu encontro na palavra de Deus, irmãos, uma receita de Deus, que Deus nos cura do medo. O primeiro deles, irmãos, eu preciso descobrir quem eu sou aos olhos de Deus. Quem eu sou aos olhos de Deus? Primeiro, irmãos, eu não sou uma obra do acaso. Eu não sou fruto de um relacionamento de papai e mamãe uma noite de relacionamento sexual. Eu sou fruto do plano de Deus. Eu sou o projeto de Deus. Eu estou aqui porque Deus planejou a minha vida. Amém? Você está aqui porque Deus planejou a tua vida. Eu não estou aqui porque meu falecido pai e minha mamãe me geraram. Não, eu nasci, irmãos, eu estou aqui por um grande projeto de Deus. Amém? Eu estou aqui não porque a Convenção Brasil para Cristo me mandou para São Leopoldo. Eu estou aqui por um projeto de Deus. Você está aqui por um projeto de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Eu não sou obra do acaso, eu não sou um acidente genético. Não, eu sou fruto de um propósito de Deus. As digitais de Deus estão sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Foi Deus que te deu fôlego de vida. Foi Deus que soprou sobre você vida. Foi o Senhor que te entregou vida. Deus também, irmãos, tem um projeto com a sua vida, porque você estava perdido. Tua vida estava perdida. E Ele te resgatou, Ele te salvou. Ele enviou o seu Filho amado, a Bíblia diz, para morrer por nós, entregando a sua vida por nós, sofrendo por nós, passando pelo martírio da crucificação, para nos resgatar, para nos salvar, para nos transformar. Sou um projeto de Deus. Você é um plano de Deus. Você é, a Bíblia diz, a menina dos olhos de Deus. Você é precioso para o Senhor. Você pertence a Deus. Você foi comprado por um alto e sublime preço, por um grande preço, que foi pago no Calvário por você. Meus irmãos, chamado um dos homens, que foi um dos homens mais corajosos da Bíblia, foi um dos que enfrentou maiores dificuldades, foi Josué. Foi ele que foi escolhido entre uma multidão e foi colocado entre os 12 para espiar a terra prometida. E ele vai lá, quando todos vêm com um relatório negativo, todos vêm com medo, e todos colocam medo no meio do povo. Ele e Caleb não colocaram medo, era um homem corajoso, era um homem cheio de coragem, era um homem que estava mais perto, mais próximo de Moisés, que certa vez foi ameaçado de ser apedrejado. Ele mesmo, Josué e Caleb, são ameaçados de um apedrejamento. É um homem corajoso, mas ele está diante de uma grande batalha, e ele estava agora possuído, irmãos, de alguns receios, e ele precisava, irmãos, de uma ministração de Deus, e o próprio Deus ministra com ele. Está lá em Josué. A palavra de Deus nos diz assim: assim como fui com Moisés, meu servo. O Senhor diz assim para ele: eu serei contigo. Diz: assim como fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo.
contigo, porém esforça-te e não tenha medo. E não tenha medo. Deus não disse, olha, faz assim, faz uma arma poderosa, faz uma grande arma, tudo dizendo, não tenha medo. Ele recebe uma grande missão. E Deus diz para ele, não tenha medo. Meus irmãos, Deus quer usar muito a sua vida. Deus quer usar muito a vida sua. Mas o Senhor te diz nesta noite, não tenha medo. Deus quer realizar muito através de você. Mas o Senhor diz nesta noite, não tenha medo. E quem nos faz ser medo, irmãos, é o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o Senhor Jesus. Segundo Timóteo 1,7, a Bíblia nos diz lá, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. E no versículo 8 diz, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O que Deus está dizendo, irmãos? E qual é o enfoque do medo? O enfoque do medo, irmãos, é a falta de comprometimento com Deus e com a palavra de Deus. São aquelas pessoas que são tímidas no seu relacionamento com Deus, no seu envolvimento com Deus. Por isso que Paulo, escrevendo para o seu discípulo Timóteo, ele diz, olha, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Portanto, não te envergonha de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro, mas suporta os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. A igreja está em perseguição, a igreja está passando por perseguição. E poderia agora os irmãos então estar tímido, envergonhado, com medo de se mostrar, olha, eu sou de Jesus, eu tenho uma mudança na minha vida foi mudada, foi transformada, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. É esse medo, irmãos, que a Bíblia está tratando, está relatando. É a falta de medo de dizer, olha, eu sou comprometido, eu tenho compromisso com Jesus e eu não abro mão. Mas o medroso, já de alguma circunstância, não é bem assim, eu não sou tão crente assim, de vez em quando eu vou na igreja, eu tenho uns amigos na igreja. Isso, irmãos, é ser medroso, isso é ser tímido, isso é se envergonhar. E Jesus disse, qualquer que se envergonhar de mim. E Jesus, ele traz uma reprimenda, uma repreensão por tipo de atitudes. E Deus rejeita os medrosos, os que se acovardam por causa do seu relacionamento com Jesus, de falar de Jesus e por falta de convicção em Jesus. Quando Elias, um homem de coragem também, ele chega para a nação de Israel e diz, olha, se Baal é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. Josué, ele fala para a nação também, ele disse, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não se acovarda. Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus não usa covarde. Segunda coisa, Deus não fala com covarde. Terceiro, Deus não ouve, Deus não escuta covarde, Deus não responde covarde. E para Deus não tem lugar para covarde. E o céu não é lugar de covardes. Os medrosos vão ficar de fora. Para Deus, irmãos, os medrosos não têm valor para Deus. Lembrei-me de um filme que trata muito para os homens, principalmente, que o nome do filme é Os Corajosos. Quem não assistiu, deve assistir. Fiquei imaginando, se o título do filme fosse Os Medrosos, não seria um filme. Seria um fracasso, seria uma vergonha. Qual o filme que eu estou fazendo? Corajosos ou medrosos? Deus, para usar a vida de alguém, Deus sempre usou a expressão não temas. Sempre na Bíblia, quando tem não temas, Deus está num propósito de usar a vida de alguém. Daniel, capítulo 10, e o versículo 2, diz assim, o anjo do Senhor, quando estava encorajando Daniel, diz então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que
dedicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, por causa das tuas palavras eu vim. Que Deus está dizendo para Daniel: não temas, não temas. O que Deus quer dizer para nós essa noite? Não temas, tenho que temer. Isaías 41, versículo 10, que também nos encoraja a não termos medo. Está escrito lá: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E olha o que Deus nos diz: eu te fortaleço. Amém? Eu te ajudo. Amém? Eu te sustento. Amém? Com a destra da minha justiça. Deus está dizendo: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Tem coisas que Deus faz por nós, tem coisas que Deus age em nós. No Salmo 56, 11, o salmista ele escreve: em Deus ponho a minha confiança, não terei medo, que me pode fazer o homem. Agora, irmãos, o medo ele pode se instalar na vida de uma pessoa pela falta de comprometimento com Deus, com a palavra de Deus. O Senhor Jesus nos diz em Mateus 10, 32 e 33, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus está falando de medo. Pessoa que tem medo de dizer: olha, eu estou comprometido com Jesus. Apesar de nós vivermos num país, irmãos, que tem liberdade religiosa, enquanto agora alguns irmãos nossos no outro lado do mundo estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. Se você lê os livros de John Bunyan, por exemplo, que foi preso porque pregava e anunciava as boas novas do Evangelho. Ele escreveu um clássico evangélico que é o livro O Peregrino, que é uma metáfora da vida do cristão. A sua filha cega pedindo esmola. Ele poderia sair da cadeia e sustentar a sua família, mas ele não negou a Cristo. A sua vida foi marcada, o seu nome foi marcado, porque, irmãos, ele realmente tinha sal. Ele tinha sal, o sal da vida, temperava, mostrava a sua presença, não era tímido. Agora imagine um sal que é tímido, um sal que é medroso, que não exerce a sua função. Jesus está dizendo: qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai. É esse medo, essa falta de ousadia, essa falta de coragem. Ele não teve vergonha de passar, Jesus não teve vergonha de passar por pecador, morrendo na cruz para salvar-nos, conforme diz em Gálatas, capítulo 3, verso 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo, Ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Diante de todo o universo Ele foi exposto. Em 1 Coríntios 4, 9, diz: porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por último, como condenados à morte, pois fomos feitos espetáculo ao mundo. E o apóstolo Paulo, irmãos, tudo enfrentou, tudo passou, as maiores adversidades que alguém sofre. E ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, por causa dos açoites, por causa das sentenças de prisão que vieram contra ele. Mas ele não era medroso de enfrentar a própria morte, de contabilizar muitos inimigos por causa de Cristo. Agora, muitos poderiam ter negado o Evangelho, abandonado o Evangelho, com medo de perseguição, por medo de lutas. Isso é ser covarde, de não assumir a sua identidade com Jesus, de ter vergonha, de dizer: olha, eu não vou cair nessa,
detesta. Por que pecado? Porque isso desagrada, meu Deus. Eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso assumido com Jesus e com a sua palavra. Eu não vou quedar, eu não vou cair, eu não vou me deixar vencer. Isso, irmãos, é não ser tímido, é ser convicto, é ter convicção, é jogar fora o medo, é saber enfrentar esse medo. E a cura, meus irmãos, para o medo, eu entendo na palavra de Deus que a cura para o medo, as fobias que existem, é o temor do Senhor. Provérbios capítulo 19, versículo 23 diz: o temor do Senhor encaminha para a vida aquele que tem, ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O temor do Senhor encaminha para a vida, e aquele que tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Provérbios 14, 26 também diz: no temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão lugar de refúgio. E sabe o que Jesus nos adverte, nos ensina, meus irmãos, em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temam, ou seja, não tenham medo dos que matam o corpo e não pode matar a alma. Vocês não têm que ter medo de quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Aí Jesus diz o seguinte: mas temam, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esses dois sentimentos estão em nós, o amor e o medo. E João capítulo 4, versículo 18 diz que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, nos diz aqui em João. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. A carta que João escreve, a sua primeira carta. Então, meus irmãos, eu quero dizer nesta noite que o perfeito amor lança fora todo medo, e que o amor nos aperfeiçoa. E o que é amor? Amor, ele é uma segurança que eu tenho. Por que as pessoas andam tão temerosas? Inseguras. E o que torna uma pessoa insegura? Não se sentir amada, se sentir rejeitada, se sentir frustrada. Mesmo que você tenha muitas frustrações, mesmo que você já contabilizou na sua vida tantas frustrações, isto vai desencadear, ou pode desencadear, uma somatização de muito medo. Porém, quando você tem plena confiança naquele que te ama verdadeiramente, você confia inteiramente nele, você vai sendo restaurado, vai sendo curado pela presença do amor dele. É o que a Bíblia diz: porque o perfeito amor lança fora o medo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que nós precisamos? Ser aperfeiçoado no amor de Deus. Como assim, pastor? Como que eu posso ser aperfeiçoado no amor de Deus? Conhecendo Ele. Conhecendo. Eu posso estar carregado de medo quando não conheço a segurança que pode me envolver e que me pode proteger. Agora, quando eu não sei da existência de segurança, então eu tenho razão para carregar muitos temores. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não se compraz a minha alma. E ele ainda escreve: nós, porém, dizer, não somos como os que retrocedem para a perdição. Diz ele: somos, entretanto, da fé. Somos da fé. E ele diz: somos da fé para a conservação da alma. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós não somos chamados para retroceder. Nós somos chamados, eu e você, para nós avançarmos. Porque Deus não se compraz em quem retrocede.
Deus não tem prazer em quem anda para trás. Andar para trás, irmãos, é medo, que faz paralisar a minha caminhada. E prosseguir conhecer o Senhor é presença de amor para com Ele, é presença de fé nele. E quanto mais fé, mais amor. Quanto mais amor, mais fé. E quanto mais amor e mais fé, o medo vai sendo eliminado. Que a graça de Deus, meus irmãos, venha sobre nós, e que esse perfeito amor esteja tão presente na nossa vida, que ele se espalhe de uma maneira tão grande. E a Bíblia que a Bíblia diz que nós sejamos aperfeiçoados no amor, e esse perfeito amor vai lançando fora todo medo. Eu quero nesta noite concluir, irmãos, dizendo que os discípulos de Jesus eram homens que estavam com medo. Por exemplo, Pedro, ele negou Jesus, e Jesus tinha advertido ele, disse: olha Pedro, o galo não vai cantar antes que tu me negue 3 vezes. E exatamente como Jesus havia advertido e falado, o galo assim cantou, e Pedro, a Bíblia diz que Pedro chorou. Pedro chorou quando ele observou e lembrou-se das palavras do Senhor Jesus. Mas depois da ressurreição de Jesus, a Bíblia menciona que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro se amava? 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Para cada vez que Pedro disse eu não conheço, Pedro teve que dizer eu te amo. A segunda vez que Pedro disse eu não conheço, ele teve uma redenção, uma restauração. Ele disse eu te amo pela segunda vez. E a terceira vez que Pedro disse eu não conheço, ele estava tímido, ele estava com medo, ele estava totalmente receoso. E a terceira vez, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me ama? E ele responde: eu te amo. A terceira vez que Pedro negou Jesus, o galo cantou, a Bíblia diz que Pedro chorou. A terceira vez que Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? E ele disse para Jesus: Jesus, tu sabes que eu te amo. A Bíblia diz que Pedro chorou. Um é o choro por causa do medo, e o outro é o choro por causa do amor. Meus amados, Deus te ama. Ele te ama tanto que Ele deu a sua vida por ti. Ele não apenas pagou um valor financeiro, monetário, Ele pagou a sua vida com sacrifício de vida, derramando a sua alma, derramando a sua vida, passando por vergonha, por desprezo, mas demonstrando o seu grande amor. A Bíblia diz que os discípulos se dispersaram, cada um foi para o seu lado, estavam eles com medo. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, estavam eles trancados dentro de uma casa, com medo, apavorados, todos com medo, trancados, janela fechada, porta fechada. E a Bíblia diz que Jesus, depois que ressuscitou, entrou naquela casa tudo fechado, porque ele estava no corpo glorificado. E Jesus mostrou as suas mãos, que era Ele mesmo, mostrou a sua presença, e Jesus passou para eles uma missão. E Jesus disse para eles: eu estou convosco todos os dias, eu estou convosco. Eu não vou abandonar vocês, eu não vou deixar vocês. Jesus disse para eles: olha, vocês não vão ficar órfãos, eu não vou abandonar vocês. Talvez ele lembrou o Salmo 27:10, que diz: ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Talvez lembrou Isaías 49, que diz: ainda que a mãe esqueça do filho que amamente, todavia eu jamais me esquecerei de ti. E Jesus está dizendo para eles: eu não te abandonarei, eu vou estar com vocês todos os dias, eu vou estar presente todos os dias com vocês. Sabe o que acontece?
acontece depois disso? Esses discípulos que estavam trancados dentro de casa, eles enfrentam as autoridades, eles enfrentam a morte, eles vão para a cadeia, eles vão para a prisão, são açoitados, são humilhados publicamente, e eles saem da cadeia feliz, alegre, porque se acharam dignos de sofrer por causa de Jesus. Esses homens saem dali corajosos, eles não temem nada, eles não carregam medo de nada, por causa da certeza da presença de Jesus. Irmãos, é a presença de Deus, é a presença de Deus que vai fazer o medo ser destruído e ser varrido. Quando você não tiver a certeza da presença de Deus sobre a sua vida, você sempre vai carregar medo. Você vai olhar para trás, pensando que alguém está te observando, perseguindo. Você vai dormir atormentado, acordar atormentado. Mas quando você tiver certeza da presença de Deus, você fica tranquilo no lugar. Pode ser maior perturbação, um lugar de maior conflito, em que 1000 possam estar caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você tem a certeza da presença dele. Você sabe, eu não serei atingido. Você vai poder dizer como salmista: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só que o Senhor me faz repousar seguro. É uma das maiores necessidades do ser humano, a aceitação e segurança. É o que Deus te oferece. O que o mundo te dá? O que os teus amigos te deram? O que os relacionamentos que você teve que foram fracassados te deram? Nada. E o que Deus te propõe? Vida eterna, salvação, transformação, vida nova, presença dele. Sem ele, sem a presença dele, é temor a vida inteira, cheio de medo e pavor. Mas o Senhor veio exatamente, irmãos, para nos curar. É uma das expressões que mais tem na Bíblia. É não temas. É não temas. E a outra é: eu estou contigo. Eu serei contigo. Quando Moisés estava com medo de enfrentar o Faraó, o Senhor disse para ele: eu serei contigo e te ensinarei o que tu has de falar. Vai, pois agora, está lá em Êxodo capítulo 4, verso 12. Vai, pois agora eu serei contigo e vou te ensinar o que tu vai falar. Não tema, eu vou ser contigo. O que você precisa, meu irmão? Só a presença de Deus. Você pode estar no pior lugar do mundo, mas se a presença de Deus estiver contigo, o medo não vai ter lugar para você. Você pode ir como José foi para um lugar distante, uma terra que ele não sabia falar aquela língua, mas o Senhor é com ele, e Deus abençoa onde ele está, e ele não tem medo de nada, ele prospera lá, porque Deus é com ele. Ele vai para uma prisão, ele não tem medo, Deus é com ele, e ele consegue vencer os medos. Depois ele fica agora diante da maior autoridade mundial, e ele não teme, e ele dá os melhores conselhos de administração que alguém pode administrar. Você quer aprender a respeito de administração? Aprenda com Josué, o homem que Deus era com ele. A vida desse homem, irmãos, foi um marco. A vida de Daniel também foi um marco, porque ele não temia nada. Foi jogado na cova dos leões para ser devorado, mas a Bíblia diz, irmãos, que ele não temeu. Ele confiou no Senhor. E se ele fosse medroso? Se ele não está orando, não. Porque a prisão e ser lançado na cova dos leões é se orasse a algum outro Deus. Não estava orando, eu estava procurando lá meu anel que caiu no chão, eu estava lá assim, procurando, e eu não estava achando, não. Eu estava orando a Deus, comprometido com Deus. E Deus honrou. Os medrosos, irmãos, não fazem parte do plano de Deus. Agora, se a nossa fé nós formos tímidos, nunca vamos avançar. Não seja tímido.
na sua fé e no seu relacionamento com Deus. Que o Senhor te ergue em graça, unção, poder e autoridade. Eu quero convidá-los para nós ficarmos em pé.